Caramelo apanhava em silêncio há anos. Ninguém fez nada. Até que um idoso apareceu e, durante anos, ninguém fez nada. Ele apanhava em silêncio, com o olhar cansado e o corpo marcado pelas pedras do descuido. Era apenas mais um cachorro de rua, ignorado pela pressa de uma cidade pequena, onde o tempo parecia parado e o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Mas tudo mudou no dia em que um idoso apareceu na praça. De bengala na mão e caderno no bolso, ele parou diante do cachorro e, por algum motivo que ninguém entendeu na hora, ficou ali, quieto, olhando. Foi o início de uma história que ninguém imaginava que poderia acontecer. Uma história sobre o valor de enxergar o que sempre esteve na frente dos nossos olhos. Sobre como um simples gesto é capaz de despertar uma cidade inteira. E sobre o que acontece quando alguém, finalmente, decide fazer algo. Antes de continuar, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante jornada. Porque o que vem a seguir vai provar que, às vezes, basta um encontro improvável para transformar tudo. A cidadezinha acordava devagar, como quem espreguiça o corpo depois de um sono pesado. O sol subia por trás das montanhas, tocando os telhados de barro e fazendo brilhar as vidraças antigas das casas. O cheiro de pão fresco escapava das padarias e se misturava com o aroma do café forte, aquele mesmo que parecia ferver em todas as cozinhas ao mesmo tempo. No meio da praça, onde o chão de pedras irregulares guardava histórias de passos esquecidos, estava ele, o Caramelo. Magro, de pelo empoeirado e olhar cansado, passava as manhãs deitado perto do coreto, onde a sombra era mais generosa. Tinha o costume de observar o movimento como quem entende cada som, cada rosto, cada gesto. Sabia quem passava apressado, quem jogava pão para os pombos e quem fingia não o ver. Aquela praça era seu lar, embora ninguém o reconhecesse como morador. Dormia sob o banco de madeira, bebia a água do chafariz e esperava, sem esperança, um olhar que não viesse com desprezo. As crianças o viam, às vezes, e riam dele. Alguns meninos mais atrevidos jogavam pedrinhas, rindo quando o cachorro se encolhia. Os adultos, ocupados com suas rotinas, preferiam desviar o olhar. Caramelo havia aprendido que o silêncio era sua única defesa. O tempo passou assim por anos. As estações mudavam, mas a vida de Caramelo permanecia igual. No verão, procurava abrigo da chuva forte embaixo da marquise da prefeitura. No inverno, tremia enrolado em folhas secas, tentando se aquecer. Nunca reclamava. Nunca atacava. Apenas olhava, com aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra humana poderia expressar. Até que, em uma manhã de céu claro e brisa leve, algo diferente aconteceu. Um homem idoso apareceu na praça, andando com calma, apoiado em uma bengala de madeira escura. Vestia uma camisa de algodão clara e um chapéu de palha gasto pelo tempo. Trazia nos olhos uma mistura de cansaço e serenidade. Ninguém o reconheceu de imediato. O idoso parou perto do coreto, observando o cachorro deitado. Ficou assim por alguns minutos, em silêncio. Depois, abriu o bolso da camisa e tirou um pedaço de pão. Partiu em dois, colocou metade no chão e recuou um passo. Caramelo ergueu o focinho, farejou o ar, hesitou. Estava acostumado com armadilhas, mas aquele homem não parecia oferecer perigo. Aproximou-se devagar, comeu o pão e recuou novamente. O idoso sorriu. No dia seguinte, ele voltou. Trouxe outro pedaço de pão e um pequeno caderno. Sentou-se no banco da praça e começou a escrever, enquanto o cachorro observava. Durante horas, o homem permaneceu ali, escrevendo, olhando o movimento e, vez ou outra, lançando um olhar demorado para Caramelo. Parecia registrar algo que apenas ele enxergava. Nos dias que se seguiram, a cena se repetiu. O velho e o cão tornaram-se parte da rotina da praça. Os comerciantes comentavam, curiosos. Uns diziam que o idoso estava solitário e buscava companhia. Outros, que era um excêntrico, desses que falam com animais. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem o que anotava tanto naquele caderno. Caramelo, pouco a pouco, começou a se aproximar. Primeiro, ficava a alguns metros de distância. Depois, sentava-se ao lado do banco. Em pouco tempo, já aceitava o toque leve na cabeça. O gesto simples, que para muitos não significava nada, foi para ele um rompimento de um muro invisível. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o tocava sem empurrar. O idoso falava baixo, com voz mansa,
palavras que o vento parecia carregar para todo o canto da praça. Dizia coisas como: nem todo silêncio é esquecimento, amigo, ou às vezes é preciso parar para enxergar o que o tempo deixou para trás. Caramelo ouvia, sem entender as palavras, mas compreendendo o tom. Certa manhã, um grupo de jovens se aproximou. Um deles, o mais atrevido, pegou uma pedrinha e fez menção de atirar no cão, rindo. O idoso levantou a voz pela primeira vez. Basta! Os rapazes se entreolharam, surpresos com a firmeza daquele homem. O silêncio que se seguiu foi pesado, e os jovens se afastaram, sem graça. Caramelo observava tudo, com os olhos úmidos. No final da tarde, quando o sol dourava o coreto e o sino da igreja marcava 6, o idoso se levantou com esforço, ajeitou o chapéu e foi embora devagar. Caramelo ficou ali, observando até que a silhueta dele sumisse na esquina. Pela primeira vez, sentiu falta de alguém. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol surgir, o cão já esperava perto do banco. O vento frio soprava das montanhas e o barulho dos galos ecoava ao longe. Quando viu o homem se aproximando, abanou o rabo pela primeira vez em anos. O idoso sorriu, tirou o pão do bolso e disse: "Bom dia, companheiro." Aos poucos, as pessoas começaram a notar. A moça da padaria passou a deixar um pedaço de pão duro no muro. Uma costureira deixou um retalho de pano ao lado do banco, dizendo que era para o cachorro do velho se deitar. Até o padeiro, homem de poucas palavras, passou a cumprimentar o idoso com um aceno respeitoso. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. O dono da venda, homem influente e orgulhoso, não gostava da ideia de um cachorro de rua virar atração da praça. Comentava com desprezo: "Isso é sujeira. Vai virar exemplo ruim." Ele acreditava que manter as aparências era mais importante do que sentir compaixão. Mesmo assim, o vínculo entre o velho e o cachorro se fortalecia. Ele construiu uma pequena casinha de madeira, feita de tábuas reaproveitadas, ao lado do coreto. Passou dias lixando e pregando as peças com calma, como quem cumpre um ritual. Quando terminou, o cão deitou-se ali, respirando fundo, como quem finalmente encontrara abrigo. As tardes passaram a ter outro som. As crianças começaram a brincar ao redor do coreto, rindo enquanto o cachorro tentava acompanhar seus passos desajeitados. O idoso lia em voz alta pequenos trechos do caderno, histórias sobre amizade, paciência e esperança. Ninguém sabia que aquelas palavras eram inspiradas no próprio Caramelo. O tempo seguia seu curso. A praça, antes vazia, parecia mais viva. As flores do jardim, antes mal cuidadas, foram replantadas por algumas senhoras que se sentiram tocadas pela mudança. O vendedor de sorvetes passou a parar por ali mais vezes, atraído pelo movimento. Era como se o lugar respirasse diferente. Mas o silêncio, mesmo transformado, ainda guardava seus segredos. Numa tarde, enquanto o idoso conversava com o padeiro, uma mulher reconheceu o homem. Aproximou-se, olhando com espanto. "Não é possível. Você não é aquele que morou aqui há muitos anos?" O idoso, surpreso, apenas assentiu. Ela sorriu, com certa melancolia. Diziam que ele tinha ido embora depois de um grande desentendimento com um parente importante da cidade, o mesmo dono da venda que agora implicava com o cachorro. A notícia se espalhou rápido. Alguns lembraram com carinho, outros com desconfiança. O passado, até então enterrado, começava a reaparecer. Caramelo, alheio a tudo isso, apenas vivia o presente. Corria atrás das folhas que o vento trazia, deitava-se ao lado do velho e, às vezes, dormia profundamente, sonhando com coisas que nunca teve. Na virada do outono para o inverno, a praça ganhou nova cor. As folhas caíam, formando um tapete dourado. O ar frio trazia o cheiro de lenha queimada das casas. O idoso começou a tossir com frequência, mas disfarçava. Continuava indo à praça, firme, mesmo nos dias mais gelados. Caramelo seguia de perto, atento a cada passo. Certa manhã, a casinha amanheceu coberta de flores. Alguém, em segredo, havia deixado ali pequenos ramos coloridos. Era um gesto simples, mas que dizia muito. A cidade começava a cuidar não só do cachorro, mas de si mesma. Aos poucos, o Caramelo se tornava símbolo de algo maior. As crianças o chamavam de nosso amigo, as senhoras da igreja diziam que ele trazia sorte, e até o padre, em um sermão de domingo, mencionou o valor de enxergar os esquecidos. E, enquanto o sol se punha atrás da igreja, pintando o céu de laranja e rosa,
O velho e o cachorro permaneciam lado a lado. Não precisavam de palavras. Bastava o silêncio. Um silêncio diferente daquele do início, não mais o silêncio da indiferença, mas o da paz compartilhada. Ali, na praça onde tudo começou, o caramelo fechou os olhos e respirou fundo. O vento leve balançava as folhas e trazia o cheiro distante de pão quente. Pela primeira vez, ele se sentiu em casa. O frio da manhã chegava cedo naquele inverno. O vento descia das montanhas, atravessava a rua principal e encontrava abrigo entre os bancos da praça. As folhas secas rodopiavam, arrastadas pelo chão de pedras. Caramelo observava tudo em silêncio, com o focinho apoiado nas patas. Desde que o idoso começara a aparecer todos os dias, o cachorro já não se sentia tão só. Agora ele tinha rotina, companhia e algo que nem sabia o nome: esperança. O velho, como sempre, chegou com seu caderno embaixo do braço. A capa estava gasta, as bordas amassadas. Sentou-se no mesmo banco de sempre, ajeitou os óculos, e antes de abrir o caderno, partiu um pedaço de pão para o cachorro. Caramelo levantou-se devagar, abanando o rabo. Comia o pão com calma, olhando o homem de tempos em tempos. O idoso sorriu. Disse em voz baixa: "Parece que você já entende o que eu digo, hein, amigo?" O som do lápis riscando o papel se misturava ao barulho distante das carroças passando. O velho escrevia sem parar, às vezes murmurando palavras. As pessoas que cruzavam a praça olhavam curiosas. Alguns cumprimentavam, outros seguiam adiante, fingindo não se importar. Mas o mistério sobre o conteúdo daquele caderno começou a despertar curiosidade. Certa tarde, uma menina de uns 8 anos, filha do padeiro, aproximou-se do banco. Tinha o cabelo preso num rabo de cavalo e um sorriso tímido. Perguntou se podia fazer carinho no cachorro. O velho assentiu. Caramelo se manteve quieto, observando o gesto. Quando sentiu a mão pequena e delicada tocar-lhe a cabeça, fechou os olhos. O velho escreveu algo rapidamente. A menina, curiosa, perguntou o que ele tanto anotava. Ele respondeu: "Escrevo o que as pessoas não dizem." No dia seguinte, o boato já corria pela cidade. Diziam que o idoso estava escrevendo um livro sobre o cachorro, sobre a praça, ou talvez sobre os moradores. Cada um inventava uma versão diferente. O dono da venda, sempre desconfiado, dizia que aquilo era perda de tempo. Que o velho devia cuidar da própria vida e deixar o cachorro para os guardas. Mas, por mais que resmungasse, no fundo sabia que algo estava mudando. A praça andava mais cheia, as pessoas mais gentis, e tudo parecia girar em torno daquele cão de pelo dourado. No fim da tarde, o velho costumava ler trechos do caderno para o próprio cachorro. As palavras pareciam flutuar no ar, se misturando ao canto dos pássaros. Ele lia coisas como a bondade é um hábito que nasce da atenção e o tempo ensina a ver beleza onde ninguém olha. Quem passava por perto desacelerava o passo, só para ouvir um pouco. O cachorro ficava imóvel, atento, como se entendesse tudo. Mas a tranquilidade não duraria muito. Numa manhã chuvosa, o velho chegou à praça e encontrou a casinha de madeira virada. O vento não fora o culpado, alguém havia empurrado de propósito. O cachorro estava encolhido debaixo do coreto, molhado e tremendo. O velho se aproximou, ajoelhou-se com esforço e falou baixo: "Não se preocupe, a gente conserta." Levou quase o dia inteiro para recolocar tudo no lugar. A costureira trouxe uma manta, o padeiro apareceu com um saco de pão e até o padre passou por lá para oferecer ajuda. O incidente, porém, reacendeu a divisão entre os moradores. Parte da cidade via o cachorro como símbolo de ternura, outra parte dizia que ele atraía desordem. O dono da venda exigiu que o animal fosse levado para outro lugar. Chamou uma reunião na prefeitura, dizendo que a praça era para pessoas, não para bichos. Alguns concordaram, outros se revoltaram. Enquanto isso, o velho continuava escrevendo. Seu caderno, agora mais cheio, ganhava páginas sobre o que estava acontecendo. Ele descrevia os olhares, as discussões, as pequenas gentilezas. À noite, em sua casa simples no fim da rua, relia o que havia escrito durante o dia. Às vezes sorria, às vezes suspirava fundo. Certa tarde, um menino chamado Theo apareceu na praça. Trazia um pedaço de corda e uma bola velha. Disse que queria ensinar o cachorro a brincar. O velho ficou observando, curioso. Theo jogava bola e caramelo. Aos poucos, começava a correr atrás. No início, apenas olhava.
Depois, tomou coragem. Quando trouxe a bola de volta, o menino o abraçou. A cena chamou a atenção de quem passava. Riram, bateram palmas. O cachorro, que antes era símbolo de abandono, virava agora motivo de alegria. Foi nessa época que começaram a aparecer pequenos bilhetes colados no tronco das árvores da praça. Frases curtas, escritas com letra firme. Gentileza é o que nos mantém humanos. Quem cuida de um, cuida de todos. O amor começa com o olhar. Ninguém sabia quem deixava os bilhetes. Uns diziam que era o velho, outros achavam que eram as crianças. As mensagens logo se espalharam pelas padarias, pelas janelas, pelos portões. A cidade começava a falar uma nova língua, a da bondade. Mas o dono da venda não gostou. Achava que tudo aquilo era uma afronta à sua autoridade. Dizia que estavam zombando dele. Passou a tratar mal quem frequentava a praça, recusando vender fiado para senhoras que falavam de caramelo. O clima na cidade ficou tenso. O velho, porém, parecia imune a essas disputas. Continuava com o cachorro todos os dias, escrevendo, lendo e conversando com quem se aproximava. Quando alguém perguntava o que havia no caderno, ele respondia que era um diário de observações. Mas a verdade é que ele registrava cada gesto, cada transformação, como se quisesse guardar um retrato da mudança que via nascer ao redor. Numa tarde ensolarada, enquanto lia um trecho sobre esperança, percebeu um grupo de pessoas se aproximando. Eram crianças, mulheres e alguns homens. Trazendo uma cesta com frutas, pães e uma faixa escrita à mão, a praça também é dele. Colocaram a cesta perto da casinha do cachorro e a faixa no coreto. O velho se emocionou, mas tentou disfarçar. Caramelo abanou o rabo, feliz. A notícia se espalhou. A rádio local fez uma pequena matéria sobre o cachorro que uniu o povoado. O repórter descreveu o cenário com emoção, dizendo que o animal havia ensinado a cidade a se enxergar. Pela primeira vez, o nome Caramelo foi pronunciado no ar. Nos dias seguintes, mais visitantes começaram a aparecer. Pessoas de vilarejos próximos vinham conhecer o cachorro e o idoso. A praça nunca estivera tão viva. Os vendedores de doce aproveitavam o movimento, os músicos tocavam violão nos fins de tarde, e o velho continuava ali, observando tudo, escrevendo sem parar. Com o aumento do movimento, o dono da venda ficou ainda mais irritado. Dizia que a praça estava virando um circo. Mandou arrancar alguns dos bilhetes das árvores, dizendo que sujavam o ambiente. Mas quando tentou tirar-o da porta da igreja, foi impedido por um grupo de senhoras que o encararam com firmeza. A partir dali, algo mudou definitivamente. As pessoas começaram a perceber que não precisavam mais da permissão de ninguém para fazer o que era certo. O cachorro, sem entender o peso de tudo isso, apenas caminhava feliz entre as pernas das pessoas, recebendo carinho e atenção. O velho passou a escrever ainda mais. Suas mãos tremiam de leve, mas os olhos brilhavam. Certa noite, ficou até tarde na praça, escrevendo à luz do lampião. Caramelo dormia ao lado, respirando tranquilo. O som da caneta no papel parecia uma oração. Quando o relógio da igreja marcou 9 horas, o idoso fechou o caderno e olhou para o céu. Disse, quase em sussurro, "Você me deu mais do que imagina, meu amigo." O cachorro abriu os olhos, apenas por um instante, e encostou o focinho no sapato do velho. O vento soprou leve, trazendo perfume distante das flores de laranjeira. As luzes da praça refletiam nas poças deixadas pela chuva. A cidade, que antes se orgulhava do silêncio, agora respirava em outro ritmo. O caderno continuava crescendo. A cada página, o velho registrava a transformação de uma cidade inteira a partir de um gesto simples: cuidar de quem ninguém via. Caramelo, deitado em sua casinha, adormeceu ouvindo o som do lápis riscando o papel. Lá fora, o vento seguia, mas já não era o mesmo. O inverno seguia firme. O vento, mais frio a cada amanhecer, descia das colinas e varria a praça como se quisesse apagar as pegadas do dia anterior. As árvores já haviam perdido quase todas as folhas e os bancos ficavam úmidos até o meio da manhã. Mas nem o frio, nem a chuva fina, afastavam o velho e o cachorro. Lá estavam eles, como sempre, lado a lado, partilhando o mesmo silêncio de cumplicidade. Aquela amizade já era parte da rotina da cidade. A costureira continuava deixando retalhos de tecido para forrar a casinha. As crianças traziam pedacinhos de bolo e o padeiro, sem dizer nada, colocavam pão a mais no saco do idoso todas as manhãs.
As pessoas já não estranhavam a cena. Pelo contrário, quem passava pela praça parecia respirar um ar mais leve. Mas a tranquilidade começou a mudar numa tarde em que o velho resolveu caminhar até o outro lado da praça. Precisava comprar papel novo para o caderno. Caramelo, como sempre, o acompanhou. Entraram na papelaria, um lugar pequeno, cheio de cheiro de tinta e madeira. O dono, um homem calado, o reconheceu no mesmo instante. "O senhor não é daqui?" perguntou o papelista, hesitante. O velho respondeu apenas com um aceno. Então, o homem franziu o senho. "Achei que fosse você mesmo. Já faz tempo, hein?" O velho apenas sorriu, pegou o papel e pagou. Mas a conversa breve foi o suficiente para o boato se espalhar pela cidade como fogo em palha seca. Diziam que o idoso havia morado ali décadas antes, quando ainda era jovem. Que tivera um desentendimento com um parente influente e partirá sem olhar para trás. Esse parente era justamente o dono da venda, aquele que vivia reclamando do cachorro e das mudanças da praça. Quando o homem ouviu que o antigo desafeto havia voltado, sentiu o orgulho ferido renascer. Naquela mesma semana, ele foi até a praça, parou diante do banco onde o idoso estava sentado e fingiu uma conversa casual. Disse em voz baixa, mas firme, que aquele cachorro não poderia continuar ali. Que era um incômodo, um risco, um símbolo da bagunça que ele, o idoso, estava criando. O velho ouviu tudo, calado. Quando o homem terminou, respondeu apenas: "O incômodo não está no cachorro, mas no coração de quem se recusa a sentir." O comerciante saiu irritado, dizendo que levaria o caso à prefeitura. E levou. Convocou uma reunião, tentando convencer o prefeito e alguns moradores de que o cachorro precisava ser retirado da praça. Falou de limpeza, de segurança, de exemplo para as crianças. Mas, para a surpresa dele, muitos discordaram. O padre defendeu o velho, dizendo que aquele cachorro havia ensinado a cidade a ser mais humana. A costureira falou com firmeza, afirmando que se tirassem Caramelo dali, ela mesma o levaria para casa. A reunião terminou sem decisão, mas a tensão ficou no ar. No dia seguinte, o velho chegou à praça e encontrou a casinha intacta, porém cercada por flores e pequenos bilhetes de apoio. Alguém escrevera: "A praça é de todos." Outro bilhete dizia: "Aqui mora o coração da cidade." O velho sorriu, passou a mão sobre a cabeça de Caramelo e sentou-se para escrever. O tempo passou, e o frio começou a ceder. As primeiras flores voltaram a aparecer nas árvores, e o ar ganhava perfume de terra molhada. A praça recuperava suas cores. O velho parecia mais sereno, mas o cansaço começava a se revelar nos seus passos lentos e nas tosses discretas que tentava esconder. Em um fim de tarde, enquanto escrevia, foi surpreendido por uma visita inesperada. Era uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme. Aproximou-se devagar, observando o cachorro. Quando o velho a viu, ficou em silêncio por um momento. Ela o chamou pelo nome, e o som foi como um eco vindo de muitos anos atrás. "Então era verdade", disse ela. "Você voltou." O velho respondeu: "Voltei, sim, e encontrei o que não esperava." Ela olhou para o cachorro e comentou: "Dizem que esse animal mudou a cidade." Ele respondeu: "Talvez tenha mudado mais a mim do que a cidade." A mulher ficou por um tempo, contou que era irmã do comerciante da venda e que o ressentimento ainda morava no coração dele. Pediu que o velho tivesse paciência, pois o irmão sempre fora orgulhoso. Prometeu que tentaria conversar com ele. Depois, despediu-se com um toque leve no ombro. Nos dias seguintes, o velho parecia mais pensativo. Escrevia menos e olhava mais. Caramelo percebia a diferença e ficava deitado mais perto do banco, como se quisesse oferecer companhia silenciosa. Às vezes, o idoso lia as páginas antigas do caderno e sorria sozinho. Foi nesse período que surgiu uma nova ideia na cabeça de uma professora da escola local. Ela organizou uma exposição de desenhos feita pelos alunos, com o tema O Amigo da Praça. As crianças desenharam Caramelo em diferentes cenas, dormindo na casinha, correndo atrás da bola, sentado ao lado do velho. Os desenhos foram pendurados no coreto, colorindo o espaço, com traços inocentes. A inauguração da exposição foi um sucesso. Pais, avós e curiosos se reuniram para ver. O padre fez uma pequena bênção e o velho, constrangido, agradeceu. Caramelo virou o centro das atenções, recebendo carinho e aplausos. O dono da venda, que assistia de longe, não conseguiu esconder a raiva.
Saiu antes do fim, resmungando. Na manhã seguinte, a praça amanheceu diferente. As flores que enfeitavam o coreto haviam sido arrancadas e alguns desenhos, rasgados. O velho olhou em volta, sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Pegou o caderno e escreveu: nem toda flor suporta o peso do orgulho, mas o solo sempre guarda sementes. As crianças, ao saberem do ocorrido, voltaram para refazer os desenhos. Dessa vez, os penduraram ainda mais alto, amarrados com barbante resistente. E escreveram uma frase no centro do coreto: nada apaga o que é feito com amor. A partir dali, o clima começou a mudar de novo. O comerciante passou a ser visto com desconfiança, enquanto o velho ganhava cada vez mais respeito. A rádio fez outra reportagem, agora contando sobre a exposição e a reação das crianças. A cidade, que antes se dividia, começava a se unir novamente em torno do cachorro. Caramelo, alheio a todas as disputas, apenas vivia seus dias com simplicidade. Corria atrás das pombas, deitava ao sol e recebia os carinhos que chegavam. Seu olhar estava diferente. Já não havia medo, apenas tranquilidade. Certa tarde, o velho resolveu abrir o caderno e ler em voz alta para quem quisesse ouvir. Sentou-se no banco, chamou as crianças e começou a narrar o que escrevera desde o início. Falou sobre o primeiro encontro, sobre o pão dividido, sobre o silêncio compartilhado. As pessoas escutavam, algumas emocionadas. Ele terminou dizendo: às vezes, a maior revolução é aprender a cuidar. O aplauso foi espontâneo. A praça inteira bateu palmas. Até quem antes criticava, agora parecia tocado. O comerciante, observando de longe, sentiu um incômodo que não sabia explicar. Não era raiva, era algo mais próximo de vergonha. Naquela noite, a cidade dormiu em paz. As janelas iluminadas refletiam o brilho das estrelas, e a praça, silenciosa, guardava o som distante de um violão. O velho fechou o caderno, encostou a cabeça no banco e ficou olhando o cachorro dormir. No dia seguinte, uma surpresa o esperava. Ao chegar, encontrou um pequeno pacote sobre a casinha de caramelo. Dentro, havia folhas novas de papel e uma caneta. Nenhum bilhete, nenhum nome. Apenas o gesto. O velho entendeu a mensagem. Sorriu, abriu o caderno e escreveu: quando o amor é sincero, ele se disfarça de anonimato. O sol nasceu forte naquele dia, refletindo nas poças d'água e iluminando pelo dourado de caramelo. A praça parecia outra, viva, cheia de cores. O velho respirou fundo, fechou os olhos por um instante e pensou que, talvez, estivesse finalmente onde sempre deveria ter estado. A história do homem e do cachorro já não era apenas deles. Era da cidade inteira, de cada pessoa que aprenderá a enxergar o que antes passava despercebido. E enquanto o sino da igreja anunciava o meio-dia, Caramelo deitou-se aos pés do velho, tranquilo, seguro. O mundo ao redor podia mudar, mas ali, naquele pequeno pedaço de chão, tudo estava exatamente no lugar certo. O calor começava a voltar, e com ele vinham os preparativos para a festa mais esperada do ano, a Noite do Milho Verde. Era tradição antiga na cidade. Havia música, quadrilhas, barraquinhas de doces, milho assado, pamonha e aquele cheiro inconfundível de fogueira que tomava conta das ruas. Para muitos, era o momento de celebrar as colheitas e agradecer pelo que o ano trouxera. A praça, onde tudo acontecia, se enchia de bandeirinhas coloridas e luzes penduradas de um lado ao outro. O coreto seria o palco principal, onde a banda tocaria até tarde. As senhoras da igreja se encarregavam das comidas, os jovens ensaiavam as danças e o padre coordenava a organização. O velho observava tudo com calma, sentado em seu banco, o caderno sobre o colo e Caramelo deitado aos pés. Nos últimos meses, o cachorro se tornará parte viva da paisagem da cidade. Não havia quem passasse pela praça sem chamar seu nome. As crianças o consideravam um amigo, os mais velhos o tratavam como símbolo de sorte. Até os mais céticos já haviam se rendido ao carisma daquele animal de pelo dourado e olhar tranquilo. O velho ajudava como podia na preparação da festa. Escrevia cartazes, organizava listas e, claro, registrava tudo em seu caderno. Cada detalhe era importante para ele, porque sabia que aquela comemoração seria especial. Sentia que algo importante estava prestes a acontecer, embora não soubesse exatamente o que. Na manhã do dia da festa, a cidade parecia mais viva do que nunca. O cheiro de milho cozido se misturava com o perfume das flores frescas trazidas do campo.
As crianças corriam, rindo, e os homens montavam as barracas com martelos e tábuas. Caramelo observava curioso, caminhando de um lado para outro. Às vezes parava perto das senhoras que cozinhavam, esperando ganhar um pedacinho de pamonha. Elas sempre cediam, dizendo que ele também fazia parte da festa. Ao entardecer, a praça estava iluminada. As luzes piscavam sobre as árvores, o coreto brilhava com fitas douradas, e o cheiro de fogueira já começava a invadir o ar. O velho chegou cedo, como sempre. Vestia uma camisa xadrez e o mesmo chapéu de palha que usava em todos os dias de sol. Sentou-se no banco e observou a movimentação com um sorriso discreto. Quando a banda começou a tocar, as pessoas formaram rodas e começaram a dançar. O ritmo do forró e das sanfonas fazia ecoar a alegria. Caramelo caminhava entre as pernas das pessoas, abanando o rabo, feliz com o barulho e a agitação. As crianças o seguiam, rindo e gritando seu nome. Mas nem tudo corria como planejado. No meio da multidão, o dono da venda observava de longe, encostado num poste. Tinha os braços cruzados e o rosto fechado. Não gostava do que via. Aquela alegria, aquele cachorro sendo tratado como parte da cidade, o incomodavam profundamente. Parecia ver, em cada sorriso, uma lembrança do passado que tentava esquecer. O velho notou, mas não disse nada. Continuou sentado, escrevendo algumas palavras no caderno. Quando terminou, fechou com cuidado e ficou olhando o fogo da fogueira que crepitava no centro da praça. O som dos rojões começou a estourar no céu, colorindo a noite. Foi então que tudo mudou. Um dos fogos explodiu mais perto do que o esperado, e Caramelo, assustado com o barulho, disparou em disparada. Saiu correndo em direção à rua lateral, desaparecendo no escuro. As crianças gritaram, o velho se levantou com dificuldade e tentou segui-lo, mas o cão já havia sumido. A alegria da festa deu lugar à confusão. Alguns tentaram correr atrás, mas era tarde. O velho sentou-se novamente no banco, com o coração acelerado. Olhou para o vazio da rua e murmurou baixinho, volte, meu amigo. Nos dias seguintes, a cidade inteira se mobilizou para procurar o cachorro. Colaram cartazes nos postes, fizeram chamadas na rádio, percorreram estradas e pastos. As crianças choravam, os adultos diziam que ele voltaria logo, mas a ausência de Caramelo se fazia sentir em cada canto. A praça, que antes era cheia de risadas, parecia vazia outra vez. O velho passou a caminhar pelas ruas todos os dias, chamando o nome do cachorro. Levava o caderno debaixo do braço, como se fosse parte do corpo. Escrevia tudo o que sentia, a falta, a esperança, o silêncio. Dormia pouco, comia menos ainda. Uma semana se passou, depois 2. A esperança começava a desbotar, quando, numa manhã nublada, uma criança correu pela praça, gritando. Disse que havia visto o cachorro numa fazenda distante, a alguns quilômetros dali. O velho mal esperou. Pegou o chapéu, o caderno e saiu com a ajuda de alguns moradores. Foram de carroça até o local indicado. A estrada era de terra batida, cercada por pastos e pés de milho. Quando chegaram, o velho desceu com dificuldade, o coração batendo forte. Chamou o nome do cachorro algumas vezes. Nenhuma resposta. O silêncio só foi quebrado quando ouviram um latido distante. Um som rouco, mas reconhecível. O velho se virou na direção e viu, vindo entre as plantações, o cachorro correndo em sua direção. O momento foi lento, quase sagrado. Caramelo chegou ofegante, pulou sobre o velho e o lambeu sem parar. Ele se ajoelhou, abraçou o cão e chorou, sem vergonha das lágrimas. A cidade inteira soube do reencontro. Quando voltaram à praça, foram recebidos com aplausos e risadas. As crianças gritavam o nome de Caramelo, as senhoras batiam palmas, e até o padre chorou. O velho, emocionado, agradeceu a todos e escreveu, no mesmo dia, uma frase nova no caderno: há reencontros que curam mais do que qualquer remédio. Mas o susto deixará marcas. O idoso começou a sentir o corpo mais cansado. Tinha pequenas tonturas, e a tosse voltava com frequência. Mesmo assim, não deixava de ir à praça. Dizia que aquele era seu lugar, e ali ficaria até o fim de seus dias. Certa tarde, o comerciante se aproximou. Estava diferente, menos altivo. Disse que ouvirá o que havia acontecido e quis se desculpar. Falou que talvez tivesse sido duro demais,
que não compreendia o quanto aquele cachorro significava. O velho ouviu com calma e respondeu apenas que o perdão não é uma palavra, é uma atitude. O homem assentiu e, pela primeira vez, abaixou a cabeça. Nos dias seguintes, o comerciante mandou seus empregados limparem e pintarem os bancos da praça. Também doou tábuas novas para reforçar a casinha de caramelo. Não disse a ninguém que era ideia sua, mas o gesto não passou despercebido. A cidade entendeu. Quando o velho chegou e viu as melhorias, sorriu. Pegou o caderno e escreveu: a bondade, às vezes, só precisa de um motivo para acordar. O tempo seguiu seu curso. A primavera chegou, trazendo cores, perfumes e um novo fôlego à cidade. As árvores floresciam novamente, as crianças voltavam a brincar, e Caramelo parecia mais alegre do que nunca. Em uma manhã clara, a rádio anunciou que a prefeitura estava preparando uma homenagem. A praça seria oficialmente renomeada como Praça do Caramelo, em reconhecimento ao impacto que aquele cachorro tivera na vida de todos. A notícia emocionou a cidade inteira. O velho ouviu o anúncio sentado no banco, os olhos marejados. Caramelo dormia a seu lado, tranquilo, como se compreendesse o significado de tudo aquilo. O idoso pegou o caderno, olhou as páginas amareladas e escreveu: o que começou com silêncio terminou em canção. Quando a cerimônia aconteceu, o coreto estava enfeitado com flores, fitas e cartazes feitos pelas crianças. O padre fez uma bênção, a banda tocou e a placa foi revelada: Praça do Caramelo. Aplausos ecoaram pelo ar. O velho chorou, o cachorro latiu, e o povo sorriu. Naquele instante, todos entenderam que o amor, quando é verdadeiro, se multiplica. Que o gesto simples de um velho e de um cachorro de rua podia mudar o coração de uma cidade inteira. Ao final da celebração, quando a multidão começou a se dispersar, o velho ficou sozinho, sentado no mesmo banco de sempre. Caramelo deitou-se aos seus pés. O sol se punha, tingindo o céu de laranja, e o sino da igreja tocava ao longe. O velho fechou o caderno, respirou fundo e olhou para o horizonte. Sentia que a missão estava cumprida. Caramelo levantou a cabeça, olhou para ele e abanou o rabo, como se dissesse que entendia. Naquele silêncio suave, a cidade parecia respirar em paz. Nenhuma palavra era necessária. Havia apenas o som do vento, o farfalhar das folhas e o ritmo sereno de dois corações que, por acaso, haviam se encontrado no tempo certo. A praça, agora cheia de vida, guardaria para sempre a lembrança daquele amor simples, sincero e transformador. O tempo seguia seu curso na pequena cidade. A rotina da praça havia voltado ao seu ritmo tranquilo. As manhãs eram preenchidas pelo canto dos pássaros, as tardes pelo vai e vem das crianças e as noites por um silêncio acolhedor, interrompido apenas pelo som distante do sino da igreja. O velho continuava no mesmo banco, com o caderno no colo e Caramelo sempre por perto, atento a cada movimento, fiel como a sombra do próprio dono. Desde a homenagem, a praça havia se tornado ponto de encontro. Casais se sentavam para conversar, jovens estudavam, idosos vinham recordar. Alguns turistas curiosos começaram a aparecer, tirando fotos e perguntando pela história do cachorro que uniu uma cidade. O velho recebia todos com gentileza, respondia com poucas palavras e às vezes lia trechos de seu caderno para quem demonstrasse interesse. Certa manhã, uma professora do ensino médio aproximou-se com um grupo de alunos. Ela explicou que estavam fazendo um trabalho sobre histórias que transformam comunidades. Pediu permissão para entrevistar o idoso e conhecer mais sobre sua amizade com o cachorro. Ele concordou, ajeitou o chapéu e abriu o caderno. As páginas, gastas e amareladas, estavam cheias de anotações, frases soltas, pensamentos e pequenos desenhos. Ele começou a ler em voz baixa, enquanto os jovens se sentavam na grama, atentos. Falava sobre a solidão dos primeiros dias, o medo do cachorro, o frio das noites, o pão dividido, o primeiro olhar de confiança. Cada palavra saía com emoção, e o grupo escutava em silêncio. Quando terminou, uma das meninas perguntou por que ele escrevia tanto. O velho respondeu que escrever era a forma que havia encontrado de não deixar o tempo levar o que é importante. Disse que o papel guardava aquilo que a memória, um dia, poderia esquecer. A professora se emocionou e pediu permissão para copiar alguns trechos, dizendo que gostaria de publicar a história no jornal da escola. O velho concordou, contanto que o foco fosse o cachorro, e não ele. Queria que Caramelo fosse lembrado como símbolo de bondade. Nos dias seguintes, o texto circulou entre os moradores.
Muitos se surpreenderam ao descobrir detalhes que não conheciam, como a história do reencontro na fazenda ou as reflexões simples, porém profundas, do caderno. A cidade voltou a se reunir em torno da praça, agora movida por um sentimento coletivo de orgulho. Mas o velho começava a sentir que o corpo já não acompanhava o coração. As caminhadas tornaram-se mais curtas, os passos mais lentos. Certa tarde, a costureira notou que ele estava mais pálido do que o normal. Ofereceu-lhe chá, mas ele recusou, dizendo que o cansaço era apenas sinal de tempo vivido. Caramelo parecia perceber a fragilidade do amigo. Passava mais tempo encostado em suas pernas, observando com os olhos atentos. Às vezes, lambia-lhe as mãos, como se tentasse devolver o vigor que o tempo levava aos poucos. O inverno se aproximava novamente, e a praça começava a mudar de cor. As folhas caíam, cobrindo o chão de tons marrons e dourados. O vento frio fazia os galhos balançarem, e as manhãs ganhavam uma neblina fina que deixava tudo com aparência de sonho. Foi nesse cenário que o velho decidiu abrir seu caderno de uma maneira diferente. Em vez de escrever sozinho, quis convidar as pessoas a deixarem também suas palavras. Colocou o caderno sobre o banco e deixou um bilhete preso com uma pedra. Escreva aqui algo que o Caramelo ensinou a você. No primeiro dia, ninguém escreveu nada. No segundo, apenas uma frase curta apareceu. Ele me ensinou a confiar. No terceiro, o caderno amanheceu cheio. Havia mensagens das crianças, dos comerciantes, das senhoras da igreja, dos jovens da escola e até de viajantes de passagem. Cada página trazia um agradecimento, uma lembrança, uma confissão. O velho, ao ler tudo aquilo, emocionou-se profundamente. As lágrimas escorreram silenciosas. Caramelo deitou-se ao seu lado, como se entendesse o motivo daquela emoção. Ele então escreveu no final de uma das páginas: quando o amor se espalha, ninguém é mais dono dele. O caderno virou o símbolo da praça. Todos queriam ler, escrever ou apenas folhear. A prefeitura até sugeriu guardá-lo em um museu, mas o velho recusou. Dizia que a praça era o museu vivo de todos e que o caderno só fazia sentido ali, entre o banco, as flores e o cachorro. Certa tarde de vento forte, enquanto o velho lia algumas das mensagens, o comerciante se aproximou novamente. Estava diferente. Parecia mais sereno, com o olhar de quem havia aprendido algo. Sentou-se ao lado do idoso sem pedir permissão, ficou em silêncio por alguns instantes, e por fim, disse que também queria escrever no caderno. O velho olhou, surpreso, mas consentiu. O homem pegou a caneta, hesitou e, depois de alguns segundos, escreveu: aprendi que o orgulho não alimenta, apenas isola. Obrigado por me ensinar a olhar com o coração. Quando terminou, fechou o caderno e ficou ali, olhando o chão. O velho assentiu, sem dizer nada. Apenas pousou a mão sobre o ombro dele. Naquela mesma noite, um vento forte soprou sobre a cidade. As árvores se agitaram, e uma chuva leve começou a cair. O velho e Caramelo abrigaram-se debaixo da marquise da igreja. O cão se enroscou no cobertor, e o idoso, com o caderno protegido sob o casaco, observava as gotas caindo. Foi ali que teve uma ideia. Decidiu transformar as anotações em um pequeno livro. Não por vaidade, mas para que a história de Caramelo continuasse sendo contada mesmo quando ele já não pudesse mais escrevê-la. No dia seguinte, procurou a professora e pediu ajuda para digitar e organizar os textos. Ela aceitou prontamente e envolveu os alunos no projeto. Durante semanas, trabalharam juntos. Revisavam, corrigiam, selecionavam trechos, escolhiam títulos. O livro ganhou o nome simples de O Caderno de Caramelo. Quando ficou pronto, fizeram uma pequena cerimônia no coreto. O padre abençoou a primeira cópia, o prefeito agradeceu e o velho, emocionado, leu um trecho para todos. Um cachorro não precisa falar para ensinar o que é lealdade. Basta ficar. A praça estava lotada. As crianças seguravam flores, as senhoras levavam doces, e até o comerciante, agora mais aberto, ajudava a servir o café. O evento terminou com aplausos e sorrisos. O velho guardou o livro e ficou olhando o pôr do sol, sentindo uma paz que há muito não sentia. Mas a vida tem seu ritmo próprio. Poucos dias depois, ele acordou com uma tosse mais forte e uma fraqueza que o fez ficar em casa por alguns dias. A costureira o visitou, trouxe sopa e remédios. Caramelo não saía de perto dele. Quando o velho conseguia caminhar até a praça, o cachorro o acompanhava de forma ainda mais protetora.
Os moradores começaram a se revezar para cuidar de ambos. O padeiro levava pães frescos, as crianças recolhiam flores, e o padre vinha todas as manhãs para conversar. O velho dizia que não precisava de muito, apenas do som do vento e da companhia de seu amigo. Com o passar dos dias, o idoso recuperou um pouco da energia. Sentou-se novamente no banco, abriu o caderno e escreveu: "A gratidão é o abrigo que o tempo não destrói." Caramelo, ao seu lado, olhava o horizonte, atento ao movimento das folhas. Foi então que a professora apareceu com uma notícia. O livro seria distribuído em todas as escolas da região. O velho ficou sem palavras. Nunca imaginara que suas anotações, feitas por hábito e coração, chegariam tão longe. Agradeceu com a voz embargada e escreveu mais uma frase: "Nada é pequeno quando nasce do amor." A repercussão foi maior do que se esperava. Vieram pessoas de outras cidades para conhecer a praça, o cachorro e o autor do caderno. Trouxeram doações para cuidar dos animais de rua, criaram um grupo de voluntários e transformaram aquele espaço num símbolo de solidariedade. Caramelo observava tudo com calma, como se soubesse que aquele era o resultado de um trabalho silencioso de anos. De vez em quando, se deitava ao lado do coreto e ficava olhando as pessoas passarem. O velho, por sua vez, percebia que a história estava além de suas mãos. Já pertencia à cidade, às crianças, aos livros, ao vento que soprava entre as árvores. Cada vez que alguém escrevia uma nova página no caderno, ele sentia que estava plantando algo que jamais se perderia. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás da igreja, ele fechou o caderno com cuidado, passou a mão sobre o pelo dourado de Caramelo e sorriu. Disse baixinho que, se um dia o tempo levasse, queria que o cachorro continuasse ali, guardando o banco, o coreto e o som das risadas. Caramelo levantou as orelhas, abanou o rabo e encostou o focinho nas mãos do velho, como se prometesse que sim. O vento soprou suave, levantando as folhas do chão. O sino tocou 3 vezes, marcando o fim da tarde. O velho respirou fundo e olhou em volta. As pessoas caminhavam, as luzes se acendiam, e o cheiro de café vinha das casas. Tudo parecia em harmonia. Ele sabia, no fundo, que aquele era apenas o começo de uma nova fase. O amor que havia brotado na praça agora se espalhava por todos os cantos, e nada seria capaz de deter isso. Naquela noite, antes de dormir, ele abriu o caderno uma última vez e escreveu: "A história que se compartilha nunca termina. Ela apenas muda de mãos." E então fechou os olhos, com um sorriso leve, enquanto o Caramelo se aninhava aos seus pés. Lá fora, a cidade respirava em silêncio, envolta pelo mesmo sentimento que havia unido um velho e um cachorro: a certeza de que a bondade, quando encontra morada, transforma tudo ao redor. O sol nascia devagar por trás das montanhas, pintando o céu de tons rosados e dourados. A cidade acordava preguiçosa, com cheiro de café e pão quente saindo das casas. O sino da igreja tocava as primeiras badaladas, anunciando mais um dia que começava, e lá estava Caramelo, deitado ao lado da casinha, observando a praça silenciosa. O velho ainda não havia aparecido. Era a primeira vez em meses que ele se atrasava. O cachorro levantou as orelhas, inquieto. O vento soprava mais frio naquela manhã, trazendo o som das folhas secas arrastando-se pelo chão. Caramelo esperou, caminhou em círculos, deitou e levantou de novo. As crianças começaram a chegar para brincar antes da escola, e logo perceberam a ausência do idoso. Algumas foram até a casa dele, que ficava a poucas ruas dali. Bateram à porta e chamaram seu nome, mas quem apareceu foi a costureira. Ela explicou que o velho estava repousando, cansado, mas que em breve voltaria à praça. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Crianças voltaram com a notícia, e o cachorro pareceu entender. Deitou-se novamente e ficou ali, vigiando o banco vazio. No final da manhã, o idoso apareceu. Caminhava devagar, apoiado em uma bengala improvisada. Usava o mesmo chapéu de sempre e o caderno debaixo do braço. Caramelo correu até ele, abanando o rabo com tanta força que parecia querer empurrá-lo de volta à vida. O velho se abaixou, acariciou o cão e sorriu, dizendo que estava apenas um pouco mais velho que ontem. Sentou-se no banco e ficou olhando o movimento da praça. O coreto agora abrigava uma pequena feira de trocas, organizada pela professora e pelos alunos.
As pessoas traziam livros, roupas, brinquedos e alimentos para doar. A ideia havia surgido depois do sucesso do Caderno de Caramelo, e o evento recebeu o mesmo nome. Era como se o espírito do cachorro inspirasse novas formas de generosidade. Enquanto observava, o velho abriu o caderno e escreveu algumas linhas. A semente do bem não precisa de terreno fértil, apenas de mãos dispostas. Quando terminou, fechou os olhos por um instante e deixou o sol tocar seu rosto. No início da tarde, aproximou-se um rapaz jovem, de mochila e olhar curioso. Dizia ter vindo de outra cidade, depois de ler sobre a história na internet. Queria conhecer o cachorro que havia mudado uma comunidade inteira. Sentou-se ao lado do velho, perguntou como tudo havia começado e ouviu atentamente cada detalhe. Quando o idoso terminou, o rapaz tirou uma câmera da bolsa e pediu para filmar um pequeno depoimento. O velho aceitou, com uma condição, que ele mostrasse primeiro o cachorro, e só depois as palavras. O jovem riu e concordou. Gravaram por alguns minutos, e antes de ir embora, o visitante deixou uma pequena caixa de madeira nas mãos do idoso. Disse que era um presente de gratidão e partiu. O velho abriu a caixa e encontrou dentro uma caneta prateada, com a inscrição para que as histórias nunca parem. Sorriu e escreveu no caderno com ela pela primeira vez. A tinta parecia mais viva, como se desse nova energia às palavras. Nos dias seguintes, a praça ganhou ainda mais movimento. A professora organizou um grupo de leitura ao ar livre. As pessoas liam trechos do Caderno de Caramelo, compartilhavam histórias próprias e deixavam novas mensagens em um segundo caderno, criado especialmente para os visitantes. O idoso assistia a tudo com uma alegria silenciosa, enquanto o caramelo circulava entre as rodas de conversa, recebendo carinho e atenção. Mas o corpo do velho começava a ceder. Às vezes, sua visão embaçava, e as pernas tremiam. Mesmo assim, ele insistia em ir à praça todos os dias. Dizia que o sol e o vento eram remédios melhores que qualquer comprimido. Os moradores, preocupados, passaram a se revezar para acompanhá-lo até o banco. Certo dia, o comerciante que antes fora seu desafeto apareceu com uma cadeira nova. Disse que havia mandado fazer especialmente para ele, mais firme e confortável. O velho agradeceu emocionado e escreveu mais uma frase no caderno: os maiores inimigos podem se tornar os mais sinceros cuidadores. O inverno chegou de novo, e com ele o vento cortante das manhãs frias. Caramelo parecia sentir que o tempo estava mudando não só no clima, mas também no destino. O velho tossia mais, falava menos e olhava o horizonte por longos minutos, como quem se despede do que ama. Uma noite, quando o frio apertou, o padre passou pela praça e viu o velho ainda ali, escrevendo à luz de um poste. Aproximou-se e pediu que voltasse para casa, mas ele respondeu que a praça era sua casa também. O padre sentou-se ao lado dele e perguntou o que estava escrevendo. O idoso sorriu e disse que estava registrando o que não podia ser esquecido: o que a amizade constrói, nem o tempo desfaz. Aquele seria o último texto do caderno original. No dia seguinte, ele entregou o volume à professora, pedindo que cuidasse dele. Disse que já havia cumprido sua parte, e agora era hora de deixar que outros continuassem. A professora ficou emocionada e prometeu preservar cada página. Os dias que se seguiram foram lentos. O velho passou a aparecer na praça apenas em alguns horários, geralmente pela manhã. Caramelo, porém, não saía de lá. Ficava deitado no mesmo banco, como guardião do lugar. As pessoas já sabiam que, se o cachorro estava ali, o velho logo apareceria. Certa manhã, o sol despontava tímido e o orvalho brilhava nas folhas. O idoso chegou mais cedo que o habitual. Caminhava com certa dificuldade, mas o olhar estava calmo. Sentou-se no banco, respirou fundo e ficou observando o movimento das pombas. Caramelo deitou-se a seu lado, encostando a cabeça sobre seus pés. O velho passou a mão sobre o pelo dourado e falou baixinho que talvez chegasse o momento em que ele não poderia mais vir. Disse que, se isso acontecesse, queria que o cachorro continuasse cuidando da praça, dos bancos, das crianças e das flores. Caramelo levantou o focinho, olhou nos olhos dele e latiu uma única vez, um som curto e firme. O sol subiu, e a praça começou a se encher. As pessoas chegavam, cumprimentavam o idoso, e ele respondia com o mesmo sorriso tranquilo. A professora trouxe o caderno de volta, agora encadernado e com capa nova. Disse que estava seguro, pronto para ser guardado na biblioteca da cidade. O velho segurou o livro,
Passou os dedos pela capa e respondeu que o verdadeiro valor dele estava nas mãos que o escreveram. Mais tarde, o comerciante veio com uma bandeja de café e bolo de milho. Sentou-se ao lado do idoso e ficou em silêncio, apenas observando o movimento. O velho agradeceu, tomou um gole e disse que nunca imaginou ver aquele homem servindo café a alguém, muito menos a ele. Os dois riram. Era um riso simples, sem passado, sem mágoa. Quando o sol começou a se pôr, as luzes da praça acenderam-se uma a uma. As crianças ainda brincavam, e os pássaros voltavam aos galhos para dormir. O velho olhou tudo aquilo e sentiu o peito leve. Pegou o caderno e escreveu mais uma frase, talvez a última: quando o amor encontra repouso, o mundo também descansa. Na manhã seguinte, o velho não apareceu. O cachorro esperou o dia inteiro, olhando na direção da rua de onde ele sempre vinha. O tempo passou devagar, e as pessoas começaram a se preocupar. A costureira foi até a casa dele e voltou com a notícia de que o idoso estava de cama, mas tranquilo. Disse que ele havia pedido apenas uma coisa: que alguém levasse caramelo para vê-lo. O cachorro foi levado até a casa. Quando entrou, correu direto para o quarto, pulou na beirada da cama e encostou a cabeça na mão do velho. Ele abriu os olhos, sorriu e disse com voz baixa que aquele era o melhor remédio que podia ter. Ficaram assim por um tempo, sem pressa, apenas sentindo a presença um do outro. Na manhã seguinte, quando o sol voltou a nascer, Caramelo estava novamente na praça, deitado sob o banco do velho. As pessoas que passavam diziam que era como se ele guardasse a memória de quem o ensinou a amar. A professora colocou o caderno sobre o banco, aberto em uma página em branco, para que todos continuassem a escrever. A cidade inteira se mobilizou. O coreto recebeu flores, o banco foi restaurado, e uma pequena placa foi instalada com uma frase escolhida pelas crianças: aqui, o amor descansou e virou exemplo. Com o passar dos dias, a praça tornou-se ainda mais viva. As pessoas vinham não só para lembrar, mas também para recomeçar. Casais faziam promessas, famílias se reuniam, crianças corriam livres. Caramelo, agora mais velho, permanecia por perto, dormindo à sombra das árvores e recebendo o carinho de todos. A praça havia se transformado em símbolo de união, de superação e de esperança. O vento que antes trazia silêncio agora soprava com sons de risadas e conversas. O caderno, guardado em uma vitrine no coreto, continuava a receber novas páginas. E em cada palavra escrita, havia a presença invisível do velho, como se ele ainda estivesse ali, observando tudo com o mesmo olhar sereno. Numa tarde clara, o padre disse em uma homilia que alguns anjos não têm asas, têm patas. A frase ecoou na cidade e se espalhou por todo o canto. Desde então, o cachorro passou a ser chamado de Caramelo, o guardião da praça. E assim, entre o som das folhas, o brilho do sol e o cheiro das flores, a vida seguiu. O velho havia deixado um legado que não se apagaria. A cidade havia aprendido que o amor mais simples é o que mais transforma, e que o silêncio compartilhado entre um homem e um cachorro pode ecoar por gerações. Caramelo continuava ali, fiel ao seu posto. Às vezes, olhava para o banco e abanava o rabo devagar, como se visse alguém sentado. Depois, deitava-se e fechava os olhos, tranquilo, sabendo que o vento da manhã sempre traria de volta o som das páginas sendo viradas e o perfume do café recém-passado, lembranças eternas de uma amizade que o tempo jamais seria capaz de apagar. A praça amanheceu em silêncio, coberta de orvalho. As flores do canteiro central estavam ainda fechadas, e o coreto dormia envolto por fios de neblina. O primeiro som que se ouviu foi o tilintar das chaves do padeiro abrindo sua loja, seguido pelo latido leve de Caramelo, que já circulava entre os bancos, cumprimentando o novo dia. Desde que o velho adoecera, a rotina do cachorro se tornará metódica. Chegava cedo, verificava cada canto, farejava as flores e depois deitava perto do banco onde o idoso costumava sentar-se. Era como se fizesse ronda em um território sagrado. A costureira apareceu logo depois, trazendo uma toalha de crochê que tecerá durante a noite. Estendeu-a sobre o banco e colocou um pequeno vaso com flores amarelas. Disse ao cachorro que o banco estava bonito e que ele ficaria orgulhoso se pudesse ver. Caramelo olhou para ela e abanou o rabo, como se entendesse. O dia avançava devagar. As crianças foram chegando com mochilas nas costas, os velhos para conversar, os vendedores com seus carrinhos de pastel e café. O padre, como sempre, passou para cumprimentar a todos e fazer sua oração silenciosa antes da missa. A praça parecia viva, respirando junto com seus frequentadores. À tarde,
a professora chegou com um grupo de alunos. Trouxeram folhas de papel, lápis coloridos e uma grande faixa branca. Iriam fazer um mural com frases retiradas do caderno do velho. A ideia era espalhar pela praça palavras que lembrassem o legado deixado por ele. O trabalho começou com animação. As crianças pintavam, recortavam e colavam, enquanto Caramelo andava entre elas, curioso e atento. Em pouco tempo, o coreto ficou coberto de frases escritas à mão. O amor se aprende ficando. A bondade é o idioma dos corações simples. Quando um cão confia, o mundo melhora. A cada frase colocada, alguém lia em voz alta, e o povo parava para ouvir. Foi como se, pouco a pouco, a praça ganhasse voz. O comerciante, que agora ajudava nas tarefas comunitárias, trouxe garrafas de suco e pães para as crianças. O clima era de festa. As senhoras da igreja vieram oferecer doces, e o padre, emocionado, sugeriu que o evento se repetisse todos os anos como homenagem. Caramelo, no entanto, parecia inquieto. Corria de um lado a outro, parava diante do coreto e depois voltava para o banco. O vento começou a soprar mais forte, levantando papéis e espalhando folhas pelo chão. O céu, que antes estava claro, começou a escurecer. O cheiro de chuva tomou o ar. As pessoas correram para se abrigar, mas a professora insistiu que deveriam guardar primeiro o mural. No meio da confusão, uma rajada de vento arrancou algumas frases do coreto. Caramelo correu atrás dos papéis que voavam, e o padre o viu desaparecer atrás das árvores. A tempestade caiu pesada, com trovões e relâmpagos. A praça ficou deserta em poucos minutos. Quando a chuva cessou, já era noite. A cidade ainda estava molhada, e o ar cheirava a terra. O padre, preocupado, voltou à praça com uma lanterna. Chamou o cachorro, mas não obteve resposta. Caminhou até o coreto e viu algo que o fez sorrir. Caramelo estava lá dentro, encharcado, deitado sobre o mural, protegendo as frases com o corpo. Os papéis estavam intactos. O padre se aproximou, enxugou o cachorro com seu casaco e disse que o velho teria se orgulhado da lealdade dele. Na manhã seguinte, a história se espalhou. A professora escreveu uma crônica para o jornal local com o título O Dia em que a Praça Falou. A notícia comoveu os moradores, e as frases do caderno ganharam molduras de vidro para resistirem ao tempo. A praça se transformou em um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada palavra era um pedaço da vida compartilhada entre o velho e o cachorro. A partir daquele dia, algo diferente começou a acontecer. Pessoas de cidades vizinhas vinham visitar o lugar, deixavam bilhetes, objetos e até retratos de seus próprios animais. Um movimento espontâneo nasceu. Chamaram-no de Círculo do Caramelo, um grupo de voluntários dedicados a cuidar de animais abandonados e promover a convivência solidária. A professora foi escolhida como coordenadora do grupo. O comerciante cedeu espaço na venda para arrecadar doações, e o padre abriu o salão paroquial para as reuniões. O projeto cresceu rápido. Em pouco tempo, conseguiram construir um pequeno abrigo nos fundos da igreja. O abrigo recebeu o nome de Lar do Silêncio, em homenagem à forma como o velho e o cachorro haviam começado sua amizade. Caramelo visitava o abrigo quase todos os dias. Caminhava entre os outros cães, cheirava cada um e depois voltava à praça. Era como se estivesse supervisionando o trabalho. Tornou-se símbolo e mascote do projeto. As crianças adoravam vê-lo chegando, e os voluntários diziam que ele parecia compreender o propósito de tudo aquilo. Mas o tempo, com sua calma inevitável, seguia mudando as coisas. O cachorro começava a andar mais devagar. O pelo, antes dourado, agora tinha fios brancos no focinho. Mesmo assim, sua presença continuava forte. As pessoas o respeitavam como um guardião antigo. Em um domingo de sol, a cidade organizou uma celebração especial para marcar um ano da criação do Círculo do Caramelo. A praça foi decorada novamente com bandeirinhas e flores, o coreto recebeu instrumentos, e a banda local se preparou para tocar. O padre abriu o evento com uma oração simples. Disse que aquela praça era o coração pulsante da cidade e que o cachorro era o símbolo da fé no bem que ainda existia no mundo. A professora discursou em seguida, lembrando a todos de que a história havia começado com um simples gesto, um pedaço de pão dividido. Disse que a bondade se multiplica assim, em pequenas fatias de amor. As pessoas aplaudiram emocionadas. Caramelo estava deitado próximo ao coreto, observando tudo. Os raios de sol batiam em seu pelo,
e o vento balançava as bandeirinhas acima dele. As crianças correram até o cachorro e colocaram em seu pescoço uma fita azul, símbolo da celebração. O povo sorriu. Durante o evento, o comerciante surpreendeu a todos com um anúncio. Disse que havia decidido doar parte de suas terras para ampliar o abrigo de animais. Contou que, antes, via a presença do cachorro como incômodo, mas agora entendia que era bênção. A praça inteira aplaudiu de pé. O homem se emocionou, enxugou os olhos discretamente e agradeceu. No final da tarde, quando o sol já se punha, a professora chamou as crianças e entregou a cada uma folha em branco. Disse que aquele seria o novo caderno do futuro, onde escreveriam o que esperavam para a cidade nos próximos anos. As crianças sentaram-se na grama, e Caramelo ficou entre elas, como um professor atento. Os textos falavam de sonhos simples, mais flores, menos brigas, mais amizade, mais cachorros felizes. A professora recolheu todas as folhas e guardou num envelope que seria aberto apenas dali a 10 anos. O padre fez uma breve oração, agradecendo pelo dia, e a banda encerrou a festa tocando uma valsa suave. À noite, a praça estava tranquila novamente. O vento morno soprava, e o som dos grilos preenchia o ar. Caramelo caminhou lentamente até o banco do velho e deitou-se ali, olhando as estrelas. O reflexo da lua brilhava em seus olhos, e parecia que ele via mais do que o céu, via memórias. A costureira passou e deixou um cobertor sobre o cachorro. Disse boa noite e seguiu. O cachorro permaneceu imóvel, sereno. Havia um ar de paz que tomava conta de tudo. A praça parecia viva, como se respirasse junto dele. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma cena que ficou gravada para sempre. Caramelo estava no mesmo lugar, dormindo tranquilamente sob o banco. O sol o envolvia, e as flores ao redor pareciam mais coloridas. O padre, ao vê-lo, disse que o cachorro tinha virado parte da paisagem, como se o espírito do velho tivesse se unido a ele. A partir daquele dia, todos os domingos se tornaram dias de visita. As famílias vinham para sentar no banco, conversar e deixar flores. O caderno continuava recebendo novas histórias, e o círculo do caramelo crescia cada vez mais. Com o tempo, a praça passou a ser conhecida em outras regiões como um símbolo de ternura e solidariedade. Vieram repórteres, turistas, artistas. Alguns diziam que o lugar tinha uma energia diferente, como se fosse impossível estar ali e não se sentir tocado. O vento que atravessava as árvores parecia carregar palavras invisíveis. Quem se sentava no banco jurava ouvir sussurros suaves, como páginas sendo viradas. A professora dizia que era o velho recitando seus textos e Caramelo respondendo com o coração. Assim, o tempo foi passando, e a história se tornou lenda. As novas gerações aprendiam na escola sobre o cachorro que ensinou uma cidade a ser melhor. E a cada aniversário da praça, as crianças repetiam a mesma frase gravada na placa. Aqui, o amor descansou e virou exemplo. A praça falava. Não com palavras, mas com gestos, com o som do vento, com a lembrança viva de um homem e de um cachorro que haviam transformado o silêncio em lição. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre os telhados da cidade, o brilho dourado das últimas luzes refletia-se no pelo de Caramelo, guardião eterno do lugar onde a bondade aprendeu a morar. A manhã seguinte chegou com uma serenidade renovada. Caramelo despertou com o som suave dos pássaros cantando e o aroma fresco da terra molhada pela chuva da noite anterior. Aos poucos, os primeiros raios de sol atravessavam as copas das árvores, iluminando a praça que parecia repousar em paz. A cidade sentia uma mudança, um tipo de energia leve, como se um antigo peso tivesse sido tirado do ar. O cachorro caminhava lentamente pela praça, atento a cada detalhe. Seu olhar penetrante, que sempre pareceu carregar a sabedoria dos anos, agora estava ainda mais profundo. Ele farejava o chão com calma, como se quisesse encontrar algum segredo escondido. Sua conexão com o espaço era intensa e parecia crescer a cada dia. Enquanto isso, a professora chegava cedo para preparar mais uma aula ao ar livre com seus alunos. Hoje, eles iriam estudar a história da praça e os legados deixados por aquele velho e pelo próprio Caramelo. As crianças estavam animadas, pois para elas aquele era um lugar mágico onde a amizade e a esperança tinham ganhado vida. No centro do grupo, Caramelo permanecia tranquilo, quase como um guardião silencioso da turma. O cachorro sentia uma satisfação genuína ao ver aquelas pequenas mãos desenhando o que viam ao redor, tentando capturar a beleza simples da praça em folhas de papel coloridas.
A professora iniciou a aula com uma história sobre como a praça tinha mudado a vida das pessoas e como o amor podia transformar o silêncio em palavras. Ela explicou aos alunos que a verdadeira força estava nos pequenos gestos de cuidado e atenção. Vocês sabem, disse, é como se a praça fosse um grande coração pulsante, onde cada um de vocês tem uma parte a desempenhar. Enquanto falava, Caramelo aproximou-se de um menino que parecia pensativo demais. Ele tocou levemente a perna do garoto com a pata, como quem quisesse dizer, estou aqui com você. O menino sorriu e passou a acariciar o pelo dourado do cachorro, sentindo conforto naquele gesto inesperado. No decorrer do dia, várias pessoas passaram pela praça. Havia uma senhora idosa que sempre levava um cesto de frutas para doar aos animais do abrigo, um jovem músico que ensaiava suas canções perto do coreto e o padeiro, que aproveitava para distribuir pães fresquinhos para os frequentadores. Cada um tinha uma motivação clara: contribuir para o bem-estar coletivo que aquele lugar começava a simbolizar. O padeiro, por exemplo, sentia que precisava devolver à cidade um pouco da esperança que ela lhe dera quando, anos atrás, ele enfrentará tempos difíceis. A senhora, por sua vez, queria homenagear o espírito solidário que o velho sempre cultivara. O músico desejava inspirar as pessoas a encontrarem alegria em meio às dificuldades da vida cotidiana. Naquele dia, um acontecimento inesperado atraiu a atenção de todos. Enquanto o músico afinava seu violão, Caramelo começou a latir em direção a um canto pouco explorado da praça, onde havia uma cerca antiga e enferrujada. Curiosa, a professora foi investigar com as crianças e descobriu uma entrada quase esquecida que dava acesso a um pequeno jardim escondido. O jardim estava tomado pelo mato, mas ainda guardava vestígios de um passado bonito: canteiros com flores ressequidas, bancos de pedra e uma pequena fonte com água límpida, porém silenciosa. Aquela área parecia um segredo que o tempo quase apagara. A professora decidiu que, dali em diante, o jardim faria parte das atividades do grupo. A reviravolta naquele dia foi pequena, mas significou muito para a trama. Aquela descoberta abriu a possibilidade de revitalizar um espaço esquecido, oferecendo um novo local de encontro para a comunidade. Além disso, reforçou o papel de Caramelo como um guia atento e sensível às necessidades do lugar. Nos dias seguintes, o trabalho de recuperação do jardim começou com entusiasmo. O comerciante cedeu ferramentas e material para a limpeza. As crianças participaram com alegria, arrancando ervas daninhas e plantando novas sementes. A senhora trouxe mudas de flores típicas da região, como a Vitória Régia e o ipê amarelo, que florescem com intensidade no outono. Esse cuidado com o jardim permitiu a inserção de elementos culturais locais, valorizando a flora típica e criando um ambiente que remetia à identidade do lugar. A população sentiu-se parte do processo e as decisões tomadas refletiam a importância de preservar as raízes da cidade. Em meio a tudo isso, o velho morador que começara a história e que ainda lutava contra seu enfraquecimento, mostrava sinais de melhora. Sua presença no abrigo era constante, e ele passava horas conversando com os voluntários e visitando Caramelo. Parecia que o silêncio havia se transformado em um diálogo profundo e silencioso entre aqueles dois. Uma média reviravolta aconteceu quando o idoso sugeriu organizar um evento para contar as histórias que estavam guardadas no caderno, reunindo moradores e visitantes. Ele queria que o lugar se tornasse um espaço de cultura viva, onde memórias e esperanças fossem compartilhadas. A professora abraçou a ideia, vendo ali uma oportunidade de fortalecer ainda mais o vínculo entre os moradores. O comerciante se dispôs a ajudar na logística, e o padre ofereceu o salão paroquial para receber os visitantes. O cachorro, como sempre, parecia entender a importância daquele momento, ficando sempre próximo a quem falava. Durante o evento, o público pôde ouvir relatos emocionantes sobre o cotidiano da praça, sobre o cachorro que havia mudado a percepção das pessoas e sobre o velho que plantara sementes de bondade. Um artista local exibiu pinturas inspiradas em Caramelo e na paisagem da praça, enquanto uma escritora leu poesias dedicadas à amizade e à esperança. O sucesso do evento trouxe uma grande vitória, mas não sem sacrifícios. A professora, por exemplo, precisou equilibrar suas obrigações com a escola e as atividades do círculo, enfrentando noites mal dormidas e cansaço físico. O velho morador, apesar de melhor, sentia-se cansado após os encontros, precisando de cuidados constantes. O idoso, por sua vez, tinha um conflito interno. Desejava que a praça permanecesse um lugar simples e silencioso, mas sabia que o crescimento do projeto atrairia mudanças inevitáveis. Ele temia que o espaço perdesse sua essência, aquela simplicidade que tanto valorizava.
Uma grande reviravolta aconteceu quando um grupo de turistas chegou à cidade atraído pelas notícias sobre o projeto Círculo do Caramelo. Entre eles, uma mulher interessada em documentar histórias de bondade pelo país propôs transformar a trajetória do cachorro e do velho em um filme. Essa proposta gerou um turbilhão de emoções. Para alguns, era a chance de divulgar a mensagem para além da cidade, ampliando o impacto positivo. Para outros, uma ameaça à privacidade e à calma conquistada com tanto esforço. O idoso hesitou, preocupado com as consequências. A decisão de aceitar a filmagem envolveu debates e a necessidade de definir regras claras para preservar o respeito ao espaço e às pessoas. O grupo combinou que o documentário seria feito com autenticidade, valorizando a história sem transformar o projeto em espetáculo. Caramelo participou das filmagens com a naturalidade que lhe era característica. O cachorro parecia compreender a importância daquele trabalho e, em muitos momentos, sua presença era o foco da câmera, transmitindo emoções sem precisar de palavras. Durante as gravações, uma subtrama se desenvolveu com um jovem músico. Ele ganhou uma oportunidade inesperada de tocar em uma rádio regional graças ao contato feito pela equipe de filmagem. Esse avanço em sua carreira trouxe novas responsabilidades, mas também reforçou sua ligação com a praça e com o grupo. Outro obstáculo significativo surgiu quando uma tempestade forte atingiu a cidade, causando estragos em parte da praça e no jardim recém-recuperado. A comunidade teve que se unir para limpar a sujeira, consertar os bancos e proteger as plantas, mostrando a força da união diante da adversidade. Caramelo, mesmo cansado, esteve presente em todas as etapas, oferecendo seu olhar calmo e sua companhia reconfortante. Seu papel como símbolo e elo entre as pessoas era cada vez mais evidente. Aos poucos, o tempo foi desenhando uma transformação gradual e visível. O silêncio que antes era sinal de abandono tornou-se voz ativa de uma cidade que aprenderá a cuidar e a se amar. O sucesso do projeto não veio de repente, mas de um esforço conjunto, repleto de sacrifícios, dúvidas e alegrias. Em um momento de vulnerabilidade, o velho desabafou com a professora que temia não estar vivendo tempo suficiente para ver todo o sonho realizado. Ela respondeu que o importante era plantar as sementes, pois a terra cuidaria delas mesmo quando a mão que as plantou não estivesse mais ali. O carinho que Caramelo demonstrava ao idoso era o que mantinha aquela esperança acesa. A conexão entre eles, construída com paciência e amor, era prova de que a vida, mesmo diante das dificuldades, poderia ser bela e cheia de significado. No encerramento daquele capítulo da história, a praça vibrava com uma energia nova. Pessoas conversavam, crianças brincavam, o cachorro repousava ao sol. A narrativa de um simples cão de rua havia se tornado um verdadeiro farol para a comunidade. Tudo aquilo que parecia improvável quando Caramelo foi encontrado havia se transformado em uma jornada de superação, amizade e transformação. A praça já não era mais apenas um espaço físico, mas um símbolo vivo da capacidade humana de se reinventar através do amor. A praça amanheceu banhada por uma luz dourada que parecia abraçar cada canto daquele espaço tão especial. Caramelo despertou com o habitual despertar tranquilo, mas sentiu uma inquietação diferente. O vento soprava suave e trazia consigo aromas misturados, terra molhada, flores recém-desabrochadas, e um toque distante de café fresco vindo da padaria próxima. Tudo ao redor parecia sussurrar uma promessa de mudança, algo que ele ainda não podia compreender completamente. A professora chegou cedo, carregando cadernos e materiais para a aula. O grupo de crianças estava animado para o dia, principalmente porque hoje teria uma surpresa. Um encontro com um contador de histórias convidado para compartilhar lendas e memórias da região, reforçando o elo entre a cultura local e a história da praça. A presença do contador despertava curiosidade em todos, e até Caramelo parecia mais atento, observando cada movimento com seu olhar profundo. Durante a atividade, as crianças se reuniram em círculo, enquanto o contador falava sobre os antigos costumes da cidade, as festas populares e as tradições que eram passadas de geração em geração. Ele contava como, no passado, as praças funcionavam como o coração das comunidades, onde pessoas se encontravam para celebrar, compartilhar notícias e criar laços. Essa conexão com o passado foi um lembrete para todos sobre a importância do espaço que eles estavam ajudando a preservar. O contador trouxe uma lenda muito antiga sobre um cão que, com sua lealdade e coragem, salvou uma vila inteira durante uma tempestade. A história, cheia de emoção e detalhes sensoriais, fez as crianças se prenderem completamente, imaginando os sons do vento, a chuva pesada e o farol de esperança que o cachorro representava. A narrativa reforçou o simbolismo que Caramelo já carregava para a comunidade.
Enquanto isso, o comerciante local organizava uma pequena feira para celebrar as conquistas recentes. Frutas, pães e artesanatos enfeitavam as barracas, e o aroma dos quitutes recém-assados invadia o ar. A música do jovem músico animava o ambiente, suas melodias entrelaçadas com risos e conversas que preenchiam a praça. Tudo parecia convergir para um momento de festa e reconhecimento. No entanto, nem tudo era apenas alegria. Caramelo, em suas caminhadas pela praça, começou a notar uma movimentação diferente. Alguns moradores antigos demonstravam resistência à mudança que a praça estava vivendo. Para eles, aquele espaço deveria permanecer como sempre foi, sem a interferência das novas ideias e projetos. Esse conflito silencioso começou a se manifestar em pequenas discussões e olhares desconfiados. A professora percebeu que precisaria lidar com essa tensão para garantir que o projeto continuasse prosperando. A resistência dos moradores se tornava um obstáculo significativo para o objetivo de transformar a praça em um espaço inclusivo e acolhedor para todos. Ela decidiu então organizar uma reunião comunitária para ouvir as preocupações e buscar um meio-termo. No encontro, várias vozes se levantaram. Alguns defendiam a preservação da essência original da praça, enquanto outros apoiavam as mudanças que estavam tornando o lugar mais vibrante e cheio de vida. A professora usou sua habilidade de escuta ativa para mediar o diálogo, incentivando o respeito e a empatia. Caramelo permaneceu ao seu lado, oferecendo conforto silencioso a quem precisava. Durante a reunião, uma média reviravolta aconteceu quando um dos moradores mais céticos apresentou uma proposta inesperada: transformar parte da praça em um espaço de convivência que respeitasse a história local, criando áreas específicas para momentos de silêncio e reflexão, assim como espaços para eventos e atividades culturais. Essa ideia conciliadora trouxe esperança e abriu caminho para um consenso. A decisão de adotar esse plano gerou um novo desafio: como dividir e organizar o espaço para atender a diferentes necessidades sem perder a harmonia. O comerciante, a professora e o velho morador uniram forças para planejar a nova configuração, consultando especialistas em paisagismo e arquitetura comunitária. A partir disso, foram criados projetos que incluíam bancos de madeira, áreas com plantas nativas e pequenos espaços para apresentações artísticas. Enquanto o planejamento avançava, Caramelo continuava seu papel de guardião silencioso, acompanhando cada passo com atenção. Ele era o elo que unia todos os envolvidos, o símbolo vivo da transformação que vinha acontecendo. Sua presença pacífica inspirava as pessoas a cuidarem não apenas da praça, mas umas das outras. Uma pequena reviravolta aconteceu quando o jovem músico descobriu que sua popularidade estava crescendo para além da cidade, com convites para tocar em eventos maiores. Essa oportunidade, embora excitante, trouxe para ele o dilema de permanecer próximo à comunidade que tanto amava ou buscar novos caminhos para sua carreira. O conflito interno dele tornou-se um ponto de tensão que refletia as escolhas que muitos enfrentavam. A professora, sensível às dúvidas do músico, incentivou a refletir sobre o que realmente desejava, lembrando de que a música, acima de tudo, era um meio de expressar seus sentimentos e conectar pessoas. Caramelo, como sempre, esteve presente nos momentos de dúvida, oferecendo sua companhia sem julgamentos. No meio desse turbilhão de emoções, uma grande reviravolta aconteceu. O velho morador, que sempre fora discreto e reservado, revelou um segredo guardado por décadas. Ele era descendente de uma das famílias fundadoras da cidade e possuía antigos documentos e mapas que mostravam outras áreas que poderiam ser revitalizadas para benefício da comunidade. Essa descoberta ampliou os horizontes do projeto, mostrando que a transformação da praça era apenas o começo de uma mudança maior. A professora e o comerciante se mobilizaram para analisar os documentos, e logo planejaram uma série de atividades para envolver a população na revitalização de outros espaços públicos. Essa ampliação trouxe entusiasmo, mas também novos obstáculos, pois recursos financeiros e humanos precisariam ser organizados com cuidado para que os projetos não se perdessem. Caramelo sentiu que a responsabilidade estava crescendo, mas seu espírito persistente e amigável nunca vacilou. Ele continuava a caminhar com calma, um símbolo de paciência e esperança, mesmo diante dos desafios. Enquanto os meses passavam, a praça se transformava de maneira visível. As áreas de silêncio foram inauguradas com cerimônias simples, onde os moradores podiam sentar-se para refletir, ler ou simplesmente apreciar a natureza. Os espaços para eventos culturais se tornaram pontos de encontro regulares, com música, teatro e contação de histórias. A professora organizava aulas que misturavam aprendizado e atividades práticas, envolvendo as crianças em projetos ambientais e culturais.
O comerciante, por sua vez, ampliava seu papel, promovendo feiras mensais que celebravam a produção local e incentivavam o consumo consciente. Um obstáculo significativo surgiu quando uma nova construção planejada pelo município ameaçou ocupar uma parte da praça, comprometendo os espaços recém-criados. A comunidade se mobilizou em uma campanha para proteger o local, organizando abaixo-assinados, reuniões e reuniões com autoridades. A luta foi intensa, exigindo determinação e união. Caramelo, sempre presente, tornava-se o mascote da campanha, com sua imagem estampada em cartazes e folhetos. Sua história de superação e amor conquistava corações, fortalecendo o movimento. Após semanas de esforços, a construção foi redirecionada para outro local, graças à pressão da comunidade e ao reconhecimento do valor histórico e cultural da praça. Essa vitória, porém, exigiu sacrifícios. O tempo e a energia despendidos tiraram um pouco da tranquilidade de todos, especialmente do velho morador, que precisou de cuidados adicionais. Em um momento de vulnerabilidade, a professora confidenciou a Caramelo seus medos sobre o futuro do projeto e se conseguiria manter a chama acesa. O cachorro respondeu com um olhar tranquilo, transmitindo a certeza de que o amor e a dedicação superariam qualquer desafio. A conexão emocional entre todos os envolvidos crescia a cada dia. As crianças criavam laços profundos com os idosos, que compartilhavam histórias e ensinavam tradições. O músico encontrava inspiração para suas composições na vida da praça, enquanto o comerciante sentia-se renovado pelo propósito maior que agora guiava seus passos. Ao final do capítulo, um grande evento foi planejado para celebrar as conquistas e fortalecer os vínculos comunitários. A praça estava iluminada com lanternas feitas pelas crianças, o aroma de comidas típicas da região preenchia o ar, e a música preenchia os corações. Caramelo, o herói silencioso daquela história, repousava no centro da praça, observando tudo com seus olhos brilhantes e o coração cheio de esperança. A transformação que parecia distante anos atrás agora era realidade, construída com esforço, amor e a coragem de sonhar. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. A praça, que um dia fora apenas um espaço esquecido, agora resplandecia com vida e cores vibrantes. O aroma doce das flores nativas misturava-se com o cheiro do café fresco vindo da padaria próxima e com o perfume das frutas do mercado local. Tudo parecia pulsar com uma energia serena, uma celebração silenciosa do caminho trilhado. No centro de tudo, Caramelo repousava, seu pelo dourado brilhando sob os raios mornos do amanhecer. Seu olhar, sempre tão profundo e atento, parecia contemplar a vastidão do futuro com a sabedoria de quem já viveu muitas histórias. A professora estava ali, como sempre, organizando mais um encontro com as crianças, que agora eram pequenas guardiãs daquela história. Elas carregavam nos olhos a curiosidade e a esperança, ingredientes essenciais para que a transformação continuasse a crescer. O velho morador, apesar do cansaço que os anos lhe impunham, mantinha-se firme, envolvido no projeto que ele tanto amava, encantado ao ver que sua coragem e sua visão tinham inspirado uma cidade inteira. Nos últimos meses, a comunidade se uniu de uma maneira que nenhum dos envolvidos poderia prever. A praça deixou de ser apenas um espaço físico para se tornar o coração pulsante de uma cidade que aprendeu a valorizar suas raízes e a cuidar uns dos outros. A história de Caramelo, o cachorro de rua que foi silenciosamente maltratado e ignorado por tantos anos, transformou-se em uma narrativa de superação, amor e redenção. O projeto cultural que começou tímido havia se tornado um movimento capaz de envolver todas as gerações. As crianças aprendiam sobre a importância da solidariedade, da história local e do respeito à natureza. Os adultos encontravam na praça um espaço para reencontrar a alegria e a conexão perdida na correria da vida cotidiana. E os idosos, como o velho morador, viam suas memórias ganharem voz e significado, sendo transmitidas para o futuro. A grande festa de encerramento daquele ciclo foi organizada com todo cuidado. Lanternas artesanais feitas pelas crianças enfeitavam as árvores, iluminando a praça com uma luz suave e acolhedora. Barracas de comidas típicas ofereciam sabores que remetiam às tradições da região, doces de frutas nativas, pães artesanais e um café passado no jeito antigo, que perfumava o ar com um aconchego irresistível. A música do jovem músico ecoava ao fundo, agora cheia de novas inspirações e histórias vividas naquele lugar mágico. Durante o evento, a professora tomou a palavra para fazer um discurso emocionado. Ela falou sobre a importância da persistência, da esperança e da união. Lembrou a todos que cada gesto, por menor que fosse, poderia ser uma semente para transformar vidas. Aqui, disse ela,
Não existe um herói sozinho. Somos todos parte dessa história, e o amor que cultivamos é o que mantém esse espaço vivo. Caramelo, calmo e sereno, circulava entre as pessoas, recebendo carinhos e reconhecimento silencioso. Seu papel como protagonista daquela transformação era evidente. Ele representava a força da resiliência, o poder do afeto e a capacidade de renascer mesmo após anos de abandono e sofrimento. O velho morador, emocionado, compartilhou suas últimas reflexões. Revelou que ao longo de sua vida aprendeu que o verdadeiro valor está nas relações humanas e no cuidado com a comunidade. Que um espaço como aquele só poderia existir quando as pessoas decidem se unir para o bem comum. Caramelo, disse ele, você nos ensinou mais do que imaginamos. Sua presença trouxe luz onde havia escuridão. Naquela noite, o céu estrelado parecia uma tela pintada à mão, testemunha silenciosa do milagre que havia acontecido. As crianças correram, brincaram e cantaram sob o olhar protetor do cachorro que agora era parte da história de cada uma delas. As famílias se abraçaram, celebrando a construção de um legado que transcenderia o tempo. Uma das grandes reviravoltas finais ocorreu quando o jovem músico anunciou que havia conseguido um espaço fixo para apresentar suas composições na rádio local, oportunidade que surgira graças ao alcance do projeto e ao apoio da comunidade. Sua música, cheia de emoção e autenticidade, passaria a tocar nos corações de muitas outras pessoas, levando a mensagem de esperança ainda mais longe. A professora, por sua vez, recebeu um convite para apresentar o projeto em uma conferência de educação comunitária, onde poderia compartilhar as lições aprendidas com outras cidades. Ela sentia uma alegria imensa, mas também o peso da responsabilidade de representar aquela história que começara com um cachorro e um velho que não desistiram. Ao longo dos meses, desafios continuaram surgindo, como é natural em qualquer processo de transformação. Houve momentos de dúvida, cansaço e até de conflitos. Mas o que fez toda a diferença foi o comprometimento sincero de cada pessoa envolvida, a paciência para ouvir e aprender e a coragem para continuar mesmo quando o caminho parecia difícil. Caramelo viveu tudo isso ao lado de seus amigos, ensinando que a força do silêncio pode ser quebrada pelo amor, que um olhar atento é capaz de perceber o que palavras não conseguem dizer, e que a esperança, quando nutrida com dedicação, pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. O velho morador, agora com seus cabelos brancos mais evidentes, observava tudo com um sorriso sereno. Ele sabia que sua jornada estava chegando a um momento de descanso, mas sentia-se pleno. A história que começara em um gesto simples havia crescido e ganhado vida própria, um legado que continuaria através das mãos das crianças, das canções do músico, dos projetos da professora e, claro, da lembrança eterna de Caramelo. Naquele último encontro, um momento de silêncio tomou conta da praça. As pessoas fecharam os olhos por um instante, sentindo a brisa leve tocar seus rostos e ouvindo o sussurrar das folhas. Era um momento de gratidão, de reconhecimento e de amor compartilhado. Caramelo levantou-se, caminhou até o centro da praça e, com a dignidade que sempre teve, deitou-se sob a sombra da árvore mais antiga. Seu olhar encontrou o do velho morador, e um entendimento silencioso passou entre eles, um pacto de amor e esperança que permaneceria para sempre. A praça já não era apenas um lugar. Era um símbolo vivo da capacidade humana de transformar o sofrimento em alegria, o abandono em cuidado, o silêncio em voz. E tudo isso começou com um cachorro que, mesmo apanhando em silêncio por anos, nunca perdeu a vontade de amar e de ser amado. O legado de Caramelo seria contado de geração em geração, inspirando todos a acreditarem no poder da bondade, da coragem e da perseverança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente balde, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!